Amados, dá uma salva de palmas para Jesus aí, glória a Deus. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Sempre louvá-lo e engrandecê-lo. É nosso último domingo do ano, temos o privilégio aí do Bruno estar conosco. E ele vai trazer uma palavra abençoada para o nosso coração. Peço que também não deixe de orar pela recuperação da Ive. A Ive, logo depois foi o culto de domingo anterior, né? Domingo anterior, ela caiu na escada de casa e quebrou a tíbia e mais 2 partes do pé, né? Então ela vai ficar um bom tempo aí se recuperando. Já fez a cirurgia na quarta-feira, então orar por ela também. Vontade, Brunão, Deus abençoe. Bom dia. Vai atrás. Bom dia, igreja. É sempre bom voltar, né? Sempre bom ir e vir. Esses anos têm sido bem intensos. Tem sido bem diferente. Muita coisa tem acontecido também. Às vezes não dá pra falar tudo nas cartas, né? Não dá pra falar tudo naqueles boletim express que eu mando, né? Mas o Senhor, Ele tem forjado muita coisa na minha vida, no meu coração. Uma delas é a questão da confiança, né? Porque tem dias que a gente precisa confiar muito mais do que outros dias. Então, o Senhor, Ele tem forjado, Ele falou muito comigo nesse ano sobre confiança, sobre confiar e descansar, aprender de fato a confiar e descansar. A gente fala muito, né, sobre isso, e a gente fala assim, eu sei confiar, eu confio em Deus. Só que na hora que as coisas apertam, elas não andam de acordo com o que você espera, aí é que você vai ver se de fato você confia em Deus. E aí você vai ver se de fato você consegue descansar no meio da tempestade. É gratificante poder ver aquilo que o Senhor deposita no nosso coração e como Ele confia na gente, mesmo a gente não sendo perfeito, mesmo a gente sendo falho, Ele confia na gente. Mesmo quando a gente não entende, a gente precisa confiar. E o que eu quero falar hoje é algo bem rápido, não quero me prolongar demais. Eu quero falar sobre a questão de não desanimarmos. O Senhor tem falado muito isso comigo também. Nesses tempos que nós vivemos, né? Muitas coisas externas têm acontecido para a gente, de fato, desanimar. Mas eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios 4. A gente vai do versículo 1 até o 5. E diz: portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o evangelho, nosso evangelho, está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vosso servo por causa de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela sua palavra que é viva e eficaz. Nós sabemos que ela não volta vazia, então que o nosso coração seja como uma terra fértil, que nós sejamos com o nosso coração aberto para que a sua palavra possa penetrar, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa transformar o nosso coração, o Senhor possa renovar a nossa alegria, a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. E como eu falei, no mundo que a gente vive hoje, tem acontecido muita coisa para a gente desanimar. Tem acontecido muita coisa. Às vezes nós perdemos alguém que nós amamos, nós perdemos um emprego, nós perdemos coisas, né? Porque muitas vezes a nossa esperança, ela está depositada nisso. A nossa esperança, ela está depositada, o nosso amor está depositado nas coisas que nós temos, na nossa casa, nas pessoas que nós amamos. E essa pandemia especificamente, vou ser bem pragmático nisso,
ela veio de uma forma que a gente não esperava. A gente não estava esperando por isso. E ela trouxe muita coisa que acarretou no desânimo. Muita gente desanimou de vir à igreja, muita gente desanimou de orar, muita gente desanimou de olhar para Jesus, porque, nossa, eu estou perdendo as pessoas que eu amo, como que Deus permite isso, como que Jesus permite esse tipo de coisa. Só que a gente esquece que muita coisa do que a gente tem vivido é consequência de um pecado que é lá de trás. Não tem a ver, tem a ver conosco, né? Porque nós pegamos ali a linha da descendência, né, de Adão, mas é algo que foi cometido lá no Éden. E tudo que vem correndo aqui é decorrência do que aconteceu no Éden. Então, a gente ouve acerca de muita coisa. Palavras de vitória, que você vai vencer, você vai ter bênçãos na sua vida, você vai receber algo, se você fizer algo, enfim. A gente recebe muita palavra positiva e a gente não está preparado para ouvir aquilo que é o negativo. A gente não está preparado quando vem a luta, a tribulação. A gente não tem o nosso coração preparado para isso. A gente só está com o nosso coração preparado para receber aquilo que é bom e positivo. E não é errado isso. Só que a gente tem que estar preparado para receber também aquilo que é tribulação. Porque Jesus, o próprio Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos tribulação, nós teríamos aflições. E Jesus orou por nós ao Pai, dizendo: Senhor, eu peço para que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Livra-os do mal. E muitas igrejas falam acerca de uma teologia que escapa. Jesus, eu quero escapar desse mundo, eu quero fugir da tribulação. Mas a gente esquece que Jesus mesmo pediu para que nós não fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos livrados do mal. Então, tem muita coisa hoje no Evangelho que tem sido distorcido. Tem muita gente que usa a própria Bíblia para atingir um objetivo próprio, para atingir aquilo que é seu. E o Senhor não é o centro do Evangelho muitas vezes. Isso pode causar muito problema na igreja. Porque quando o Senhor ele não é o centro do Evangelho, eu sou o centro do Evangelho. E isso está errado. Eu não posso ser o centro do Evangelho. Cristo precisa ser o centro do Evangelho. Porque quando eu sou o centro do Evangelho, o homem é falho. O homem fracassa, o homem erra, ele falha, ele engana. E aí, desanimamos. A gente desanima, porque foi prometido algo para nós, foi falado algo para nós, e aquilo não aconteceu. Aquilo não aconteceu, foi algo vazio. Foi só naquele momento, aqueceu nosso coração naquela hora, e quando a gente sai, a chama apaga, porque Jesus não é o centro. A gente precisa lembrar do que Jesus disse. Então, João 16, 20 e 22, ele fala acerca disso. Em João 16, deixa eu abrir aqui. O próprio Senhor nos lembra, do versículo 20 até o 22, ele está conversando com os discípulos. E ele fala que, ele está falando sobre a missão do Espírito Santo. E ele fala: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque está na hora do parto, porque a hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. As mães lembram disso, né? As mães sabem disso, né? O que é isso? Assim, também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Então é uma promessa do Senhor. É uma esperança que foi plantada no nosso coração de que o Senhor voltará. No versículo 33 ele fala: eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tristeza, aflições, tribulação. Mas não vos desanimeis, não desanimem, eu venci o mundo. Então a gente precisa lembrar disso todos os dias. A gente precisa renovar a esperança do Senhor no nosso coração. A gente precisa renovar a esperança de que o Senhor vai voltar. E de que toda lágrima vai cessar. Toda tristeza vai acabar. E ninguém vai tirar. Ele fala isso, que ninguém vai tirar essa alegria. Ninguém vai tirar essa alegria de nós. Então nós precisamos ter essa esperança no nosso coração. A gente precisa lembrar das palavras do Senhor, porque elas são verdadeiras, elas são dignas de confiança. Sempre que a gente estiver
em algum momento, passando por algum momento de tribulação, porque isso vai acontecer, como Jesus falou, a gente precisa voltar para a palavra e lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra é fiel para completar, aquele que prometeu, ele não mente, ele não muda, ele não falha. O mundo pode mudar, as estações podem mudar, o dia pode vir à noite, mas ele não vai mudar, ele vai permanecer sendo o mesmo Deus. Romanos 5, do versículo 1 ao 5, Paulo está falando, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Aí muita gente vai falar, nossa, Paulo tá louco, né? Nos gloriamos nas tribulações e sabemos que a tribulação ela produz perseverança. E a esperança não causa decepção. A perseverança, a aprovação, esperança. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. As pressões da vida, as tribulações, elas produzem algo em nós. Elas estão produzindo algo em nós. Muitas vezes a gente se sente como em João 15, quando o Senhor fala que meu pai é videira, vocês são os ramos, e aquele que não dá fruta ele corta, mas aquele que dá fruta ele poda. Muitas vezes a gente está falando, nossa, eu estou dando tanto fruto, eu estou sendo podado, o que está acontecendo? E a gente não entende aquilo que o Senhor está fazendo, mas muitas vezes as tribulações que são colocadas na nossa frente são para a gente crescer em alguma coisa na nossa vida. São para a gente olhar por alguma perspectiva diferente que a gente não tinha olhado antes. Talvez a gente possa olhar para essa tribulação e falar, o que o Senhor quer fazer? Não, por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu? Por que agora? Por que assim? Ou, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer trabalhar no meu coração através disso que está acontecendo? Perguntar sim, o quê? E não o porquê. Porque o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele não perdeu o controle, Ele não entregou o controle na mão do diabo para ele brincar com a sua vida. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele não entregaria o volante de um carro cheio de pessoas que Ele ama na mão de alguém que é completamente irresponsável. O Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente cresça no conhecimento de quem Ele é. Ele não quer ver ninguém sofrer. Tanto que Ele falou, livra-os do mal, livra-os do mal. Salmos 23, ele fala que, no Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a sombra da morte, não é a morte, parece a morte, mas não é. Parece que a gente vai morrer, mas não vai. Por quê? Eu não temerei porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, naquele momento de tribulação da sua vida, você pode ter convicção no seu coração de que o Senhor ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Porém, Ele quer que você veja o que você precisa melhorar, o que você precisa crescer. Talvez Ele coloque alguma coisa, um desafio na nossa frente, para que a gente possa ultrapassar esse desafio. Para que a gente possa crescer. Para que a gente possa se desenvolver espiritualmente, pessoalmente. Talvez não seja algo para te derrubar. E, na verdade, não é algo para te derrubar. É algo para te fortalecer. Para fortalecer o seu homem interior. Nossa, Bruno, mas você está louco? O que você está falando? O Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. Por isso eu confio no oleiro. Eu confio. Porque eu posso ser pressionado. O vaso, quando ele está sendo feito, ele é pressionado para ele tomar a forma que ele precisa tomar. E isso na nossa vida, ele dói. Porque eu estou sendo apertado. Mas eu estou sendo moldado à forma na qual o oleiro quer que eu esteja moldado. O vaso está sendo formado na forma a qual o oleiro quer. Um vidro, ele precisa sofrer pressão para ele conseguir tomar uma forma. Então, isso para nós dói. É difícil, a gente não consegue. Porque nós somos humanos, nós somos carne, enfim. A gente sente na pele. Porém, a gente precisa lembrar de que o oleiro, aquele que comanda todas as coisas, aquele que sustenta o universo com a palma de suas mãos, se importa conosco e sabe o que está fazendo.
Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele não errou. Ele não perdeu o controle da situação. Se a gente voltar lá em 2 Coríntios, no versículo 4, capítulo 4, e continuando, no versículo 8, sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo em que nós não atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que Cristo, o mesmo Espírito de fé, conforme está escrito, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos acerca disso. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício. De novo, tudo é para vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Talvez essa não seja a mensagem que você queria ouvir hoje. Talvez não fosse isso que você estava esperando eu falar hoje. Mas eu queria trazer para o seu coração a esperança de Jesus. A esperança da glória. Que de fato nós precisamos olhar para Jesus e lembrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir e ele não vai nos decepcionar. Como que eu garanto isso? O Senhor, ele não muda, ele não falha. Salmos 34, se a gente for lá em Salmos 34, no versículo 5, aqui o Davi, ele está falando, quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, sendo expulso, ele foi embora, e é um louvor por uma oração respondida, por uma súplica atendida. Ele está falando da questão de bendizer o Senhor em todo tempo, que o louvor estará sempre nos lábios dele, né? Os aflitos vão ouvir isso e vão se alegrar. Ele buscou o Senhor e ele teve uma resposta, porque ele buscou o Senhor. E o Senhor livrou ele de todos os medos que ele tinha. Mas no versículo 5, que eu queria destacar, ele fala, olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. O seu rosto jamais mostrará decepção. Se você permanecer com o seu olhar fixado no alvo, se você permanecer com o seu olhar fixado no Senhor, aquilo que é externo não vai tirar a sua atenção. Se você permanecer com o seu olhar fixado no Senhor, você não vai encontrar frustração, porque nele não há frustração. A gente pode encontrar frustração em muita coisa que está em volta da gente. Muita coisa que a gente considera belo, legal, bonito, a gente pode encontrar frustração. Por exemplo, a gente está aqui, está tudo funcionando bonitinho, mas de repente pode acabar a energia e não está funcionando. Decepção. Se eu olho para Jesus, se eu permaneço com o meu olhar nele, eu não encontro decepção. Então, nós precisamos colocar o nosso coração em Cristo, sempre. Não nas coisas que nós temos, porque nós temos algo hoje e amanhã nós podemos não ter aquilo que nós temos hoje. Então, se nós temos Cristo, nós temos tudo aquilo que a gente precisa. Colossenses. Eu tô passeando bastante aqui, porque tudo isso que eu tô falando, ele faz sentido com a questão da gente não desanimar. E é um contexto que ajuda a gente a enxergar isso. Paulo, ele vai falar para os Colossenses, no capítulo 1, versículo do 9 ao 12, uma oração apostólica. Ele vai orar pelos Colossenses. Ele fala, portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência. Fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência.
que nós possamos viver de maneira digna que agrada ao Senhor. Que nós possamos viver de uma maneira que nós possamos absorver e obter conhecimento e sabedoria do Senhor. Como que eu faço isso? Através da palavra, através da oração, através da busca incessante pelo Senhor, através da entrega do meu coração plena, entrega plena, completa ao Senhor. Porque Ele é digno de todas as coisas. Eu não sou digno de nada. Eu sozinho não consigo fazer nada. Eu não consigo nem pregar. Eu não consigo cantar. Eu não consigo falar. Eu não consigo tocar. Sozinho eu não consigo fazer nada. Tudo que eu faço é pela misericórdia do Senhor. É porque Ele é a que sustenta todas as coisas. Então que o Senhor Ele possa fortalecer o nosso coração, segundo as riquezas da sua glória, para que com alegria nós possamos perseverar e ter paciência na tribulação, perseverar em meio às aflições e confiar de que o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Mais uma vez, pode parecer repetitivo, mas que nós possamos aprender a perseverar e entender que o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele está trabalhando, Ele sabe o que Ele quer no final. Ele sabe o que Ele quer formar no nosso coração. Ele sabe como Ele quer nos moldar. Então que nós possamos perseverar e nos alegrar. Mesmo em meio a tribulações, por mais difícil que seja. É muito fácil a gente falar, né? Alegrai-vos na tribulação, né? Mas é possível. É possível. 1 Coríntios 13, ele fala... Eu já estou caminhando para o final. Mas 1 Coríntios 13, ele vai falar sobre a questão do amor. E muitas pessoas pregam isso sobre casamento, sobre o amor no casamento. Mas eu entendi uma aplicação disso, de 1 Coríntios 13, baseado no retorno de Jesus. Se a gente for parar para olhar, aí muitas pessoas podem falar, nossa, mas o que você está falando? Menino, está louco? Você está falando do quê? 1 Coríntios 13, está falando de amor. Deus é amor. E ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, se eu não tiver Deus, de nada adianta, de nada me vale as coisas. Se eu não tiver o amor, eu posso fazer o que for, eu posso ter vários dons, eu posso profetizar, eu posso mover montanhas com a minha fé, mas se eu não tiver o amor, de nada vale. Só que o que eu queria destacar aqui é o versículo 8. Mas antes do versículo 8, no 7 ele fala, no 6 e no 7, o amor ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor ele jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas, desaparecerão. Mas havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos em parte, e parcialmente profetizamos. Tudo aquilo que a gente conhece acerca do Senhor, nós conhecemos uma parte. É um pedaço. Sabe quando a gente tá montando um quebra-cabeça? A gente viu na caixa que, né, a imagem é uma imagem bonita e toda. Mas quando a gente está montando, a gente não consegue ver. A gente não consegue entender aquela imagem toda. A gente só vê as imagens nas peças. A gente vai montando aos pouquinhos, mas a gente não vê o todo. A gente vê só um pedaço. E o que nós conhecemos do Senhor é parcial. É apenas um pedaço, é apenas uma parte. E aí ele continua. E eu amo esse versículo. Mas quando vier o que é perfeito, o que é completo, então o que é incompleto, o que é parcial, será extinto, desaparecerá, vai sumir. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que eu cheguei à idade adulta, eu acabei com as coisas de criança, ou deixei para trás, em outra versão, as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho de modo obscuro, ou um espelho embaçado, né? Eu sei que tem alguma coisa ali, mas eu não consigo enxergar direito. Mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois eu conhecerei plenamente. E assim
como também sou plenamente conhecido. E voltando lá de novo para 2 Coríntios, capítulo 4. E por isso não desanimamos, ainda que o nosso corpo esteja se desgastando, o nosso interior ele está sendo renovado dia após dia. Pois nossas leves e momentâneas tribulações, ou a nossa tribulação leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas coisas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Então eu preciso colocar o meu olhar naquilo que eu não vejo. Eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso colocar a minha fé em ação. Porque aquilo que eu vejo vai passar. Aquilo que eu tenho hoje vai acabar. E eu vou me frustrar porque eu estou colocando o olho em alguma coisa que eu tenho hoje. Eu estou esquecendo daquilo que o Senhor prometeu que está por vir. Eu preciso colocar o meu olhar na eternidade. Eu preciso renovar o meu olhar. Pois as nossas leves e momentâneas, você fala, nossa menino, você está louco de novo? Leve só se for para você. Eu sei o que eu estou passando na minha vida. A palavra está dizendo, as nossas leves e momentâneas, passageiras tribulações produzem em nós um peso de glória que pesa muito mais do que elas. É muito mais. Aquilo que está sendo gerado em nós é muito maior do que aquilo que a gente está passando. É muito maior do que toda a tribulação que a gente está passando. Então que o nosso olhar ele possa estar fixado na eternidade. E para encerrar, eu queria encerrar com Apocalipse 21, acerca da esperança do Senhor. O novo céu e a nova terra. Então, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ouçam isso, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado no trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que nós possamos nos lembrar disso todos os dias. As palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. A esperança do Senhor, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Ele não se esqueceu. As leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória. E por isso não desanimamos, apesar do nosso corpo estar se desgastando. O nosso interior ele está sendo renovado todos os dias. Ele está sendo transformado todos os dias. Que nós possamos aprender a perseverar em meio à tribulação, a confiar de que o Senhor prometeu algo para nós e que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor Ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria. Nós precisamos lembrar disso e trazer essa esperança para o nosso coração. Nós precisamos renovar a esperança da vinda do Senhor no nosso coração. Que Maranata não seja só uma palavra que a gente conhece na igreja, que a gente possa de fato viver Maranata. Que nós possamos entender o que significa isso e viver. Que nós possamos entender que quando nós chamamos o Senhor, ora vem, Senhor Jesus, não é porque eu quero fugir desse mundo, não é porque eu quero escapar das tribulações, mas é Maranata, ora vem. Todas as coisas serão feitas novas e nós estaremos de fato com o Senhor. Chegará um dia em que o noivo será tirado, então lamentarão. Nós estamos vivendo esse tempo. Nada está bem aqui, nada. As coisas não estão bem. Até que tu voltes. Quando o Senhor voltar, tudo novo vai ser feito. As coisas vão ser transformadas, as coisas vão ser renovadas. E eu queria encerrar com uma oração.
e uma canção. Senhor, nós queremos ter a nossa confiança renovada no Senhor. Renova a esperança da eternidade no nosso coração. Pois nós sabemos que o Senhor plantou no nosso coração o anseio e o desejo pela eternidade, por algo eterno. Então, Senhor, ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a confiar em Ti. Senhor, nós não desanimaremos, pois apesar do nosso corpo estar sendo desgastado todos os dias, apesar das tribulações leves e momentâneas, Senhor, ensina-nos a perseverar, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor. Ensina-nos a olhar somente para Ti e não para as coisas que nos cercam. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos confiar em quem Tu és. Senhor, nós queremos colocar a nossa esperança na Sua vinda. Nós queremos cantar Maranata entendendo Maranata, Senhor. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, clamar pelo dia do Senhor, entendendo, Senhor, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Senhor, que nós possamos ter a nossa confiança em Ti renovada. Que nós possamos ter a nossa confiança em Ti restaurada, Senhor. Que nós possamos lembrar, Senhor, que as leves e momentâneas tribulações produzem um peso de glória eterna. Que nós possamos Te adorar, que nós possamos Te bendizer no dia da aprovação, no dia da alegria. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não canto para o vento. Eu sei que a dor é passageira. Eu sei que Ele não irá embora. Que a momentânea e leve dor produz eterno peso de glória em mim. Produza o caráter do Cristo em mim. Me leve a ser tão manso e humilde como Ele é. Que o choro e as lágrimas possam regar a perseverança que produzirá a esperança que se perdeu. Ó minha alma, louve, louve em todo tempo, no dia da provação ou da alegria. Nunca te esqueças, Cristo em breve vem e toda dor findará, pois Ele não é homem pra mentir.
Ele não é homem pra mente. Ó minha alma, louve, louve em todo tempo, no dia da provação ou da alegria. Nunca te esqueças, Cristo em breve vem e toda dor findará, pois Ele não é homem pra mente. Ele não é homem pra mente. Não há coisa alguma que Ele não possa fazer. Ele é Deus. Não há coisa alguma que Ele não possa fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sou só o homem, mas Ele é Deus. Sou totalmente dependente. Sou totalmente vulnerável. E Deus, não há coisa alguma que Ele não possa fazer. Ele é Deus. Não há coisa alguma que Ele não possa fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu sou só o homem, mas Ele é Deus. Sou totalmente dependente. Sou totalmente vulnerável. Ele é Deus. Oh, minha alma louve, louve em todo tempo, no dia da provação ou da alegria. Nunca te esqueças, nem por um segundo. Mesmo Deus que te livrou das trevas te levará até o fim. Te levará até o fim. Te levará até o fim. Te levará até o